sei como eu vou fazer, presa, Deus desiste. Deus é fiel, né? Graças a Deus, fico feliz pelo testemunho do nosso irmão. Como foi dito, há um tanque cujas águas, elas são agitadas constantemente. E graças a Deus, assim como nós temos ministrado aqui nesse lugar, eis que diante de ti pus uma porta aberta. E a partir do momento que você entende o que quer dizer uma porta aberta, e quando você busca compreensão, e a palavra do Senhor diz aí no livro de Apocalipse, que mesmo tendo pequena força, eu falava ainda alguns dias atrás, alguns irmãos, que esta é minha última porta, e é por isso que eu agarrei com todas as minhas forças. Eu digo última porta porque muitas portas foram batidas e nenhuma foram abertas. E de repente o Senhor lhe disse: eis que diante de ti pus uma porta aberta. Então, graças a Deus, essa é a razão de nós honrarmos esse lugar, a razão de nós glorificarmos a Deus por esse lugar, porque tudo que tem sido dito aqui, o Senhor tem honrado. Tudo que tem sido ministrado aqui nesse lugar, o Senhor tem dito, os anjos têm dito amém, e o Senhor também tem dito assim seja, que seja conforme a vontade. É assim que Deus faz. Quando nós começamos e aprendemos a ouvir, entender e obedecer, a nossa história muda. E eu tenho certeza que você que chegou aqui hoje, com o intuito, com o desejo, com a necessidade da tua história ser mudada, com certeza pode começar a glorificar, porque o Senhor já está mudando ela a partir de agora. Amém? Gostaria de convidar você, e eu até falava com Deus ali, e a Bíblia diz que os filhos da treva são mais ágeis que os da luz. Quando a palavra diz isso, o Senhor ele não está ali afirmando e decretando e dizendo: olha, vai ser assim, os filhos da luz vão ser aqueles que vão rastejar, e os das trevas são aqueles que vão correr. Não, o Senhor ele deixou isso como um alerta para nossas vidas. Nós temos que aprender o que é ordenança do Senhor e o que significa alerta do Senhor para a minha e para a tua vida. Porque quando o Senhor ele diz também que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam, o Senhor ele está querendo dizer o que para você? Que aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Aquele que está em pé é aquele que tem que buscar ao Senhor, se curvar a Ele e realmente buscar a presença dEle. Aí a história muda. Então, quando nós ouvimos e vemos a necessidade de nós verdadeiramente aprender a palavra do Senhor, porque muitas vezes você entra em uma igreja, você entra em um culto, e ali o pregador começa, derrama o fogo, derrama o mistério, noite de cura, noite de libertação, você pula, você se alegra, você se emociona, você é tocado, mas de repente você sai pelas portas, e quando você abre a porta do teu carro, ou então quando você coloca os pés na rua, aquela tristeza toma conta do coração de novo, porque a alegria só estava dentro da casa do Senhor. E às vezes você entende que a alegria está somente na igreja. Entenda bem, para que o inimigo, o diabo, não venha deturbar isso na tua mente, porque alguns dentre nós, quando eu digo, não estou dizendo dentre nós, nascidos de Deus, igreja, eu estou dizendo entre nós, cristãos, aqueles que se dizem cristãos verdadeiros, são aqueles que dizem: ah, mas não precisa disso tudo, não precisa daquilo. Quem sabe do que eu preciso é aquele que me chamou. Quem sabe do que você precisa é aquele que te chamou. Porque a Bíblia diz que quando você busca o Senhor de todo o teu coração, quando o teu tesouro não está nas coisas terrenas, mas sim nas coisas celestiais, as demais coisas Ele acrescenta na tua vida. Sabe o que quer dizer essa palavra acrescenta? Quer dizer que Ele é o único que pode suprir todas as suas necessidades. Quer seja ela espiritual, Ele te acrescenta fé. Quer ser material, Ele diz que você vai comer o melhor dessa terra, debaixo das mãos dele. Quer ser ali emocional, o Senhor é aquele que diz que quando você vem até Ele, vem a mim, todo vós é cansado e oprimido,
eu vos aliviarei. Olha o que o Senhor está dizendo para você. Se o teu problema é emocional, é opressão, tem alívio para a tua vida. Se o teu problema é matrimonial, o que é que o Senhor diz? Que Ele diz que o amor ele não suspeita mal. Então quer dizer que esse Deus Todo-Poderoso, Ele opera, Ele trabalha em todas as áreas da minha vida, mas tem uma área que somente eu posso trabalhar. Pastor, mas qual área é essa? É o meu eu. O meu eu. Então quando eu entender que o meu eu tem que diminuir para que o grande eu sou possa operar na minha vida, pronto, eu dei o maior passo na busca da minha vitória. Então a libertação começou agora a ser preparada na minha vida, porque eu descobri que diminua eu para que o Senhor cresça na minha vida. Eu abri a Bíblia no livro de João, e eu abro agora, começo a entender no livro de João 3, no capítulo 30, que diminua eu para que o Senhor cresça na minha vida. Então eu já aprendi o princípio da verdade e da vitória para mim. Mas nessa noite eu quero aqui, eu acho tremendo isso, porque o Espírito ele é único, porque o Espírito que reina nesse lugar é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E no capítulo 2, eu abaixei a cabeça e até expulsei o riso, porque eu disse: Senhor, é o mesmo Espírito, o mesmo mistério, e quase que eu já estava dando o telefone da rádio, porque na rádio é dessa maneira, nós abrimos a Bíblia e de repente ali a palavra começa a operar da maneira que Deus quer. Não é aquela palavra que nós ficamos ali lendo, remoendo, não, é a palavra que o Espírito Santo testifica no coração, e ali aquela rema, ela desenrola aquele fogo. E quando o Senhor me dava ainda hoje essa palavra a respeito dessa epígrafe que está aqui no capítulo 2, pregação e caráter, Deus ele falava tremendamente ao meu coração a respeito do caráter do homem. Então quando nós começamos a olhar para um culto de cura e libertação, não tem coisa mais necessária de existir uma cura ou uma libertação, ou as duas coisas caminhando junto, do que o caráter. Porque o caráter é uma coisa que não muda. O caráter é uma coisa que muda. O que é isso, pastor? O caráter é uma coisa que se é moldada. Deus, Ele não faz o teu caráter, porque o teu caráter, você tem um livre-arbítrio. Para quê? Para escolher se você quer ir ou quer vir. Se existe alguém que te dá esse direito, se existe um Estado democrático de verdade, se existe algo onde a democracia ela é realmente ali, é reconhecida e dada por inteiro, está aqui dentro dessa palavra sagrada. É democrático. De que maneira, pastor? Nós vivemos em um país dito democrático, no qual você é obrigado a votar. Existem as eleições, você tem que votar. Se você não votar, você vai receber uma multa, né? Então quer dizer, é livre, o voto é livre, é independente. Mas se você não for, você vai ser multado. Tá, então, peraí, que tem algumas restrições. Então, quando nós vemos aqui o Senhor dizendo: olha, eis-me aqui, eu estou aqui, estarei contigo todos os dias. O Senhor, Ele espera ouvir de você: eis-me aqui, e realmente estar onde? Aqui. Então, quando você fala, o que roga não é só a palavra de Deus, quando ela diz assim: olha, eu sou a verdade, o caminho e a vida. O que roga agora é a tua palavra dizendo: eu quero essa verdade para mim. Porque não adianta só você saber que existe uma verdade, não adianta só você descobrir que existe uma verdade, não adianta só você pregar uma verdade, falar uma verdade, mas de repente você não viver a verdade. Então há necessidade de quê? De uma libertação e de uma cura. E quando diz aí, é uma cura. E quando nós vemos aqui, caráter da pregação de Paulo em Corinto, eu gostaria de convidar você que se colocasse de pé nesse momento, abrisse comigo a palavra do Senhor ainda aqui no livro de 2 Coríntios. Já pensei que era pastor puxando meu paletó. 2 Coríntios, no capítulo 2, no verso de número 9. Amém?
Graças a Deus. 2 Coríntios, capítulo 2, verso de número 9. Você que pode, se coloca de pé só um pouquinho. Você que não tem Bíblia, encosta do lado de quem tem, mas não deixe de examinar. Diz assim: mas como está o quê? 1 Coríntios, capítulo 2, foi isso que eu falei? Segunda? Então perdão, é 1 Coríntios, capítulo 2, verso de número 9. 1 Coríntios, capítulo 2, verso de número 9. Amém? Deus tremendo. A tua Bíblia aberta aí, eu gostaria de convidar você, coloca a tua mão nos teus ouvidos. Soberano Deus, eterno Pai, diante de Ti nessa noite, mais uma vez nós colocamos, clamando a Ti a Tua graça. Senhor meu Deus, clamando a Ti a Tua graça, Senhor, nos tocar do alto da cabeça, no dos pés, principalmente nossos ouvidos, Senhor. Pai, que nenhuma turbação ou perturbação venha estar eles. Por isso eu peço a Ti que somente o Teu Espírito, somente, meu Deus, o Teu Espírito Santo neste lugar, porque a Tua palavra diz que onde está a luz, treva não permanece. E neste lugar, meu Pai, a presença do Teu Espírito. Senhor, eu coloco diante de Ti nesse momento a minha vida, coloco diante de Ti a vida de cada um dos Teus filhos que aqui estão, e eu peço a Ti agora, Pai, ser conosco, colocando por terra tudo aquilo que não provém de Ti, e a Tua graça sendo derramada sobre nós. Todo o sopro do inimigo, toda palavra contrária às nossas vidas, tudo aquilo que não provém de Ti, caia por terra, e para que possamos ouvir somente a Sua voz. Para que ouçamos a partir de agora, Senhor, somente o Teu Espírito Santo. É por isso que eu coloco meus ouvidos, coloco o meu coração e coloco meus olhos diante de Ti nesta hora. Amém? Graças a Deus. Deus tremendo, fiel e maravilhoso. Você nem sabe o quanto é a importância disso, porque se você soubesse a guerra, a batalha que é quando você está pregando num culto de cura, de libertação, se você soubesse o que é um microfone na mão, pregando num culto de cura, de libertação, ainda mais quando o Senhor vem e traz a palavra falando a respeito de caráter, quando se você soubesse a batalha que é, quantas vozes se ouvem ao mesmo tempo, você iria entender a necessidade de uma oração e dizendo: Senhor, toque meus ouvidos, para que eu ouça somente o Teu Espírito. 1 Coríntios capítulo 2, verso número 9, que diz: mas como está escrito, as coisas que os olhos, que o olho quer, e o ouvido não quer, ouviram, e não subiu aonde? No coração do homem. São o quê? As que Deus preparou para os que o amam. Para quem? Para os que o amam. Para os que o quê? Amam. Para os que o amam. Olha só. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Amém? Pode se assentar, coloca a tua Bíblia na cadeira, ou fique com ela da pregação de Paulo em Corinto. E quando nós vemos aqui que só o título por si próprio já diz tudo. E Paulo ali, quando diz que estava onde, é o caráter da pregação de Paulo em que lugar? Repita comigo: Corinto. Corinto. E Corinto era uma cidade onde a igreja havia mais sinais de prodígio, onde a igreja havia mais sinais de maravilha, onde o poder ali realmente era o que? Manifesto. Por quê? Porque havia busca. Tem determinado lugar, assim como nós ouvimos aqui nessa noite, que a palavra do Senhor já diz no livro de Isaías 43, que operando eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Quando nós vemos a palavra do Senhor dizendo isso, no livro do profeta Isaías 43, no verso número 13, nós vemos aqui que há uma coisa, Deus dizendo que ninguém pode limitá-lo. Mas de repente nós já vimos aqui, ouvimos a palavra do Senhor dita, mencionada no livro de João, ainda no capítulo 5, referindo-se o quê? A um tanque chamado ali Betesda, e dizia ali que as águas eram agitadas, e ali estavam ali todo tipo de enfermos, resicado, coxo, manco, ali estavam todos aqueles que realmente necessitavam de uma cura. E a Bíblia diz que ali também estava aquele homem que era, de que forma? Aquele homem era paralítico, aquele homem ele tinha uma certa enfermidade que o impedia de caminhar.
E aí a Bíblia não fala, né, sendo aqui mais exato, a Bíblia não diz que essa paralisia era sobre os pés, mãos, pescoço, mas vamos aqui supor e vamos aqui dizer que essa paralisia tomasse conta das pernas daquele homem, e aquele homem agora não tinha forças para caminhar. Então nós vemos que a preocupação dele era saber que estava num tanque, ali onde tinha cura. Para ele já era notório, sabia porque ele via, mas a preocupação dele agora era olhar para todos os lados e ver que pessoas ali que entravam eram curadas. Então isso também era notório, mas o problema desse homem era o quê? Ele estava esperando que alguém colocasse no tanque. Já estava no lugar da vitória, já estava no lugar da bênção, mas só que estava esperando que alguém viesse e dissesse: irmão, vem cá, deixa eu jogar você ali. Muitas vezes estamos dessa forma. E quando nós olhamos aqui para Corinto, nós vemos uma igreja que ali tinha uma série de problemas, uma série de situações, onde Paulo ali começa no capítulo 1, já batendo no peito e dizendo: ó, aqui ninguém foi batizado em nome de Paulo, não. Ninguém batizei, não é assim que funciona, não. Aqui foi batizado em nome de Jesus. Então tem que começar a entender o mistério. Você não ergueu a mão, não estendeu as mãos, dizendo: agora vou seguir a Paulo. Não, você estendeu as mãos, aceitou e agora vamos seguir a Jesus. Mas só que tem que ter caráter para isso. Seguir Jesus não é de qualquer jeito. Seguir Jesus é como eu falo aqui algumas vezes, e eu acho interessante quando estou assistindo um filme, principalmente esses filmes americanos, que quando chega ali aquele policial diante daquela pessoa que está sendo investigada, ela diz para ela assim: olha, você tem o direito de permanecer calado, porque tudo que você disser poderá ou será usado contra ti em tribunal. Essa palavra era para ser uma palavra que todo crente tinha que ter ali na porta do teu quarto, no teu espelho, ali onde ele coloca a chave do teu carro, onde ele coloca a gravata, onde ele coloca isso, coloca aquilo, mas principalmente escrito no coração: tudo que você disser poderá ou será usado contra ti em juízo ou tribunal. Então ali nos quer dizer o quê? Presta atenção. Alguns ainda dizem e usam a prerrogativa de que: olha, eu vou responder em juízo. Mas a melhor coisa é o quê? É não nos calarmos diante ali do advogado. Esse advogado que foi constituído por Deus, assim como João dizia que se pecar, tem um advogado. Então nós não temos que nos calar diante desse advogado que foi colocado ali, reservando o nosso direito de responder somente em juízo. Por quê? Quando nós chegarmos lá, naquele dia final, nós não estaremos lá para ser julgados mais. Há um erro, há um equívoco, há um engano, há uma confusão muito grande na vida das pessoas, que tem aquele negócio de dizer: não, até na última hora, se eu me arrepender, então eu vou ser salvo, então eu estou tranquilo, deixa eu viver minha vida aqui do jeito que eu quiser, deixa eu fazer o que eu quiser, deixa eu andar conforme eu quero, ninguém manda em mim, ninguém fala isso, ninguém fala aquilo, não tem pastor que vem falar comigo, não tem isso, não tem aquilo, eu não quero nem saber, quando eu tiver que responder, vou responder para Deus. Não, aí não, para Deus você não vai responder, para Deus você simplesmente vai se colocar diante dele e vai ouvir. Pastor, que é isso? Porque quando chegar, se eu abrir a minha Bíblia aqui falando para você a respeito de caráter, se eu abro ela no livro de Mateus, ainda no capítulo 7, nós vamos ver que da maneira que você julga, você é julgado. Você vai começar a entender que chegará aquele dia do qual ali muitos vão dizer: mas Senhor, Senhor, nós profetizamos por anos, falamos de mim, de milagre. E o Senhor vai estar assim, e Ele vai estar falando, vai estar falando, porque no tempo dele falar, ele fez o quê? Se calou. No tempo dele chegar e abrir a boca, ele ficou calado. Agora no tempo dele se calar, ele quer falar. Aí Deus simplesmente vai ficar ouvindo. Depois que ele disser tudo, Deus vai olhar para ele e vai dizer assim: olha, apartai-vos de mim, vós que fizeste o quê? Praticais a iniquidade. Pastor, o que é isso? Caráter. Iniquidade é a falta do caráter. Por quê? Conhece uma verdade, mas prefere praticar o quê? A impiedade. Conhece uma verdade, busca uma caridade, mas prefere praticar
a falta dela, busca o amor, mas só que o amor não tem nenhum, porque Paulo, ainda no capítulo 13, nós vemos Paulo ali dizendo que ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tivesse a caridade, se eu não tivesse amor, eu seria simplesmente como o quê? Um metal que tinha. Eu sou pentecostal até o tutano, não ora, não obedece, não busca Deus, não fala com Deus, mas quando escuta o louvor, pula a roda sapateira. Então quer dizer, é simplesmente um metal que tinha. É uma lata vazia que só faz barulho. Mas quando você ora, você busca, você obedece, você é uma pessoa que honra a Deus, você agora não é uma lata, você agora é um vaso. E se você é um vaso, então começa a sentir, porque tem azeite pingando aí na tua cabeça. É assim que Deus faz. Esse azeite primeiro ele começa a pingar, para ver o caráter. Porque o azeite do Senhor é algo tão precioso, que ele não é jogado de qualquer maneira, em qualquer lugar. Tanto que a Bíblia fala que Jesus leva, que Deus leva Jeremias, já ouvimos aqui, até a casa daquele oleiro, para ele entender uma coisa: eu tenho algo precioso para colocar dentro deste vaso. Então, para eu colocar algo precioso deste vaso, não pode ser um vaso de qualquer jeito. Não pode ser aquele vaso que nós compramos mais baratinho, porque tem um quebradinho, uma lascadinha. Não. Na verdade, esse vaso que o Senhor compra, esse barro que o Senhor comprou, é o pior barro que tinha. Era aquele barro que não prestava ser para ser amassado, é aquele barro que não ia queimar, é aquele barro que não ia prestar para nada, a não ser para jogar fora. Às vezes até para fazer aterro não presta, porque ele vai, racha e começa a infiltração. Tem certos barros que é assim. Então, esse vaso agora, esse barro agora, ele para ficar bom, ele tem que ter ali umas gotas de azeite. Tem que ter óleo. Porque às vezes você acha que é simplesmente ter a lamparina, não é só ter a lamparina. Às vezes você acha que é ter uma Bíblia, não é somente ter uma Bíblia. Às vezes você acha que é ir na igreja, não é ir somente à igreja. Caráter é uma coisa diferente. Caráter. Nós vemos pessoas que murmuram, reclamam: a minha casa não presta, a minha igreja não presta, isso aqui não presta. Eu digo para você, aquele que é acima de todas as coisas, ele não nasceu no melhor hospital, ele não nasceu no berço de ouro, ninguém fez um chá de bebê para Maria, ninguém ali bajulou, ninguém, muito pelo contrário, estava perseguindo. Ele nasceu em meia fuga, e ali ele vai para aquele lugar, e chega, volta para a cidade num dia de festa, e não tinha lugar, tudo ocupado, né? E aí o que acontece? Vai para a manjedoura, vai para o estábulo, um lugar ali que servia. Isso significa humildade. Às vezes nós reclamamos demais, mas só que Maria e José, quando eles olham para aquela criança, eles não estavam preocupados com berço, porque berço não tinha. Eles estavam glorificando a Deus porque a palavra tinha se cumprido. Aqueles magos, aquelas pessoas que vieram, aqueles sacerdotes que foram até Jesus, guiados ali para aquela luz, eles não foram olhando, olha que casa linda, maravilhosa. Não foi nada disso. Eles foram ali em busca do menino Jesus. Eles foram em busca daquele que estava sobre os ombros principais e potestade. Muitas vezes o nosso caráter, ele não é moldado, porque o que nós estamos buscando? O que é que nós estamos buscando? Quem é que nós estamos buscando? Nós vemos hoje, e eu gosto muito de falar isso a respeito de igreja pentecostal, porque a nossa é, e com muita alegria, graças a Deus, porque algumas vezes eu me sento em alguma roda, né, sento em mesas, e ali eu vejo ali aquelas pessoas, eu ia dizer pseudo, mas não é pseudo, a palavra mais correta é intelectuais mesmo, e ali eu começo a ouvir certas palavras, certa conversa, falando de pentecostal, falando do povo pentecostal, falando disso, daquilo, e eu fico ali me remoendo, esperando a minha oportunidade. Por quê? Porque é o caráter. É o caráter. Porque às vezes, antigamente, pastora, era assim que dizia: ah, fulano, a Yara, não era Yara, olha aquela menina, filha do Benjamim, filha da Rita, ah tá, então a pessoa era conhecida pelo nome do pai. Será que nós, enquanto cristãos, nós somos conhecidos em nome de Jesus?
que maneira que está o nosso caráter? Nós somos conhecidos em nome de quem? Porque o caráter, ele ali procede de duas coisas, verdade ou mentira. O que tem a verdade, tem um caráter verdadeiro. O que tem a mentira, é aquele que tem um falso caráter. Então, quando Paulo começa a pregar aqui, é porque tinha um povo ali que tinha poder, tinha unção, tinha mistério. Mas só que faltava uma coisa para complementar tudo isso. Porque às vezes o poder, o mistério, às vezes ali a maravilha atrai, arrasta até multidões. Mas e o caráter? O caráter, ele afasta. Tem pessoas que você conhece ela, principalmente quantas pessoas aí, quantas menininhas, quantas vezes nós ouvimos e vemos aí, né? Ouvimos e vemos nos noticiários de meninas que conheceram pela internet, aqui aquelas palavras bonitas, às vezes até uma voz de locutor de FM, e de repente ali falando aquela coisa por telefone, por celular, ali pela tela, somente escrita, coloca uma imagenzinha, uma foto do Brad Pitt, mas de repente quando você vai ver, não tinha uma Macalé, é bonita a Macalé. Você está rindo, você não conheceu, né? Teu tempo? Tinha uma Macalé, pensa num negro bonito, né? Assim que falava, bonito ele. Pastor velho. Quem que conhece a Macalé? Pega a mão. Ninguém, só você, né? Procura então, já que você gosta de andar tanto na internet aí, procura lá quem é Tião Macalé, você vai ver coisa linda, principalmente as meninas. Se eu fosse vocês aí que não estão namorando, já tem aí um perfil ideal de namorado para você que busca pela internet. Tião Macalé, põe lá que você vai ver que coisa chique, linda. Caráter. E você não consegue conviver um dia com ela, porque o caráter é terrível, a situação é terrível. Eu ouvi um testemunho do irmão ontem que dizia assim, né? Olha, às vezes nós falamos do que não sabemos, falamos até do que ouvimos, e quando nós vemos, aí muda toda a conversa. Porque você falar do que você não sabe, às vezes você perde. Você falar do que você ouviu, às vezes você pode cometer algum pecado ali. O importante mesmo é você falar daquilo que está diante dos teus olhos, não só do que chega dos teus ouvidos. E ali aquela irmã dava testemunho falando, olha, eu fiquei ali naquele acampamento, fiquei admirado. Eu fiquei ali, pastor, olha, não fiquei ali para ver, não foi ali para ver, eu fui ali para participar. Mas só que ali Deus permitiu e Deus ficou me incomodando para que eu visse. Para que eu visse o quê? Para que eu visse uma pastora que muitas vezes é criticada, apontada, uma pastora que muitas vezes levanta contra a vida dela sem causa. Vê que uma pastora que está ali com 4 dias com pessoas e não é com pouca. Você fica dentro da tua casa, experimenta. 4 pessoas na tua família, 4 pessoas. Tranca as 4 dentro de um lugar e fica 4 dias com elas. Daqui a pouco você vai ver. Um está beliscando o outro está mordendo, o outro já está de mal, o outro já está, né? E muitos ali ficam até muito tempo sem se falar. Agora imagina você com 70, 60, 70, eu creio que na próxima se prepara Priscila Júnior, que será mais de 100 ou 150, porque como eu ouvi aqui nessa noite, né? Deus é aquele que chama coluna, quando a coluna não honra, a casa não cai, porque a casa é dele, ele chama, ele traz de fora. Então se prepara. Pessoas de outro ministério que tem até me ligado e dito, olha, eu tenho visto acompanhar os acampamentos, eu quero estar com vocês. E muitas vezes que estão dentro de casa não dá valor. Sabe aquele negócio? Ah, minha mãe não sabe de nada, meu pai não sabe de nada. Mas quando está lá no caixão, quando morreu, vai chorar. Não adianta. Vai chorar o que perdeu, né? Existia uma palavra de que, olha, chorar leite derramado é a pior coisa do mundo, derramou. Então o que você tem que fazer é para que aquele poste continue em pé. Você, meu jovem, tem que fazer para que tua mãe continue firme de pé. Você, cristão, tem que fazer com que a tua igreja continue firme e de pé, porque você tem sido honrado por eles. É assim que funciona. E quando nós vemos aqui que às vezes a imagem que passa é uma, a palavra que passa é uma, mas a atitude é completamente diferente. 4 dias. E ali aquela irmã dizia assim, olha, 4 dias. E eu vi uma pastora que era a primeira a levantar. E eu vi quando eu levantava, a pastora estava. Quando eu ia dormir, a pastora estava lá. Almoço, janta, café.
a pastora estava sempre ali. E eu fiquei olhando para a irmã falando aquilo para mim. E eu ali, e contando, não para mim, contando para a igreja, né? E ela falando, olha, eu vi tudo isso e poucas vezes eu vi a pastora comendo. Se brincar, eu vi uma vez. Eu vi ela preocupada se todo mundo já tinha comido, se todo mundo estava comendo, né? O que estava comendo. Então, quer dizer, sozinha não. Tinha muitas irmãs ali junto com ela, graças a Deus. Mas o que a irmã observou foi por ser a pastora. E ali eu olhei para ela e disse, irmã, aqui é interessante a nascida de Deus, porque aqui, aquele que quer ser o maior, ele é o menor. Aqui ninguém veio para ser servido, mas veio para servir. É por isso que a honra veio para a vida, né? Porque nós aqui nós estamos preocupados que você coloque o tapete vermelho para nós passar, porque a honra vem da lá de cima, ó, a bênção vem de Deus para nossas vidas. Então nós estamos tranquilos com isso. Então quando eu vi aquela irmã falando daquele jeito, eu falei, é tremendo. Mas só que tem uma questão aí. Tem uma questão que às vezes não entende, né, pastor? Você não entende. Porque quando o pastor ou a pastora vai fazer aquilo que era para você fazer, simplesmente o que aconteceu é o quê? Que as tuas bênçãos você mesmo fez com que ela ficasse retida. Porque Deus chamou você para fazer, mas se você não fizer, o Senhor manda nem que seja o anjo dele lá e fazer. Não fica sem ser feito. Não fica. Então você vê que é um negócio tremendo, mas o testemunho dessa irmã eu achei lindo, por quê? Porque ali ela viu que ainda que alguns tenham tentado soprar coisas contrárias no ouvido dela, ela pode contemplar ali com seus próprios olhos, os seus ouvidos. Então isso foi maravilhoso. Ali Deus realmente falou no coração dela. Porque não foi uma, não foi duas. Uma coisa é você ver uma pessoa uma vez, outra coisa é você levantar, acordar, dormir, acordar do lado dela. Aí você realmente vai saber quem ela é. Ou você vai começar a ter uma ideia de quem ela é. Então, graças a Deus, né, a honra tem estado sobre a vida e sobre esse lugar. 4 dias, 70 pessoas, e eu creio que todos que entraram vivos saíram mais vivos ainda, para o glória do Senhor, né? Eu perdi 3 quilos, né, e nem quero achar. Agora tem uns que ganharam mais uns 4, ficaram com os meus, Deus abençoe, né? Os que confiam no Senhor engordarão. Mas quando nós falamos aqui de caráter, e Paulo falando de caráter, eu acho isso tremendo porque nós buscamos muitas coisas para a nossa vida. E por que nós não alcançamos? Vimos um testemunho tremendo aqui. E às vezes eu até falava, pastora, tem pessoas que ainda não entenderam o testemunho. Às vezes há necessidade de explicar mais o testemunho. Porque você ouviu o teu irmão dizendo aqui, a tua irmã dizendo, ela trabalha com perua. Você ouviu a tua irmã dizendo aqui que ela trabalha nas escolas, ela leva nas escolas. Você ouviu a tua irmã dizendo aqui que chegou diante daquele reitor, diretor, não sei, e ali ele disse que não tinha mais aquele desconto, né? Que ali era somente 30%, mas de repente, por ser uma pessoa fiel, disse, essa é a palavra do homem, mas a minha agora é outra, para ela vai ser 50%. E se você brincasse mais um pouco, e o teu coração ainda achasse que, olha, mais 50 está pouco, porque quando tem caráter tem crédito, quando tem crédito tem honra, e quando tem honra, você só sai rindo, é assim que funciona. E quando nós olhamos isso, quantas pessoas aqui já não entraram numa loja, todos felizes, vão comprar tal coisa, e de repente quando você entra lá, o vendedor te trouxe, te tratou da maior maravilha, mas só que daí quando chega, ele te manda lá para o crediário. E aí você senta na cadeira do crediário, chama um, chama outro, um te chama, aí chama o outro, vem o outro, enquanto do lado, aí começa a questão, como é que está o teu caráter? Olha o negócio complica. Você começa a ficar vermelho, começa a dar comichão, começa a vontade de levantar, porque você sabe, você conhece o teu caráter. Você está ali, muitas das vezes, e é tão tremendo isso, que tem pessoas ali que está com o nome sujo no SPC, no Serasa, no vizinho, no boteco, na barraquinha, em tudo quanto é lugar. E ele ainda tem a coragem, o caráter de sentar numa cadeira para ver se o crédito passa. Mensagem complicada essa. Sabe por quê? Porque é uma mensagem que não tira a glória a Deus. É uma mensagem que traz a repreensão. Perante os homens, Deus limpa. Porque quantas pessoas com o nome sujo na praça, Deus diz, não vou eu amassar esse vaso porque vinha quebrantamento, deixa eu resolver essa situação. Deus vem, limpa o nome dele, faz o vaso de novo. Não tinha crédito nenhum. Deus devolve o crédito, devolve com honra. Quanto já aconteceu isso na vida dele? Tem coragem? Eu ergo a minha mão. Eu ergo a minha mão. A gente tem que ter caráter perante Deus, de reconhecer o que Ele faz na nossa vida. Tem crente que nem isso tem perante Deus.
Caráter para reconhecer o que Deus já fez na vida dele. Não, eu fui para Jesus porque é assim, ó. Eu fui porque eu vou fazer. Faz nada. Eu fui porque eu sou assim. Deus precisa de mim. Pergunta aí, pastor. Deus precisa de mim? Pergunta os seus, outro tá coragem. Pergunta aí. Vai perguntar à igreja. Fala, pastor. Essa gravata tá bonita. A gravata tá bonita. O que tem a ver? A pergunta não é essa, não. A pergunta é, pastor, vamos lá. Pastor, Qual que era a pergunta? Deus precisa de mim? Isso. Deus precisa de mim? Eu vou responder. Precisa. Deus precisa de você. Agora a pergunta, até que tanto, pastor? Até que tanto, pastor? Você esteja na presença dele. Você sabe por quê? Deus precisa de você. Coloca a mão no coração, dá um sorriso, se alegra. Deus precisa de mim. Deus precisa de mim. Agora você vai chorar. Porque eu vou dizer para você, Ele precisa de você, mas não depende nem um pouquinho de você. Aleluia. Glória a Deus. Eu acho que agora você pode aplaudir Ele. Aleluia. Nós estamos falando de caráter. Deus tem um caráter imutável. Deus tem um caráter que não muda. Deus tem um caráter único, de Pai. Agora eu falo uma coisa para você. Nós, enquanto cristãos, temos um caráter só? Nós temos uma atitude só? Ou será que nós somos ali como camaleões? Nós estamos conforme o lugar que estamos, a nossa cor muda. Tem muito crente assim, tem muito crente camaleão, porque o caráter dele depende de onde ele está, com quem ele está. Pastor, não é assim, você que é. Tem crente que não tem coragem de falar que é crente, e às vezes até fala que é crente, mas olha ali no serviço, na firma, tem uns irmãos com uma revistinha ali, playboy, ou uma revistinha ali, vendo ali mulher nua. Ele fica assim, ó. Eu sou crente, eu não posso ver dentro dele. Como é que você pode ver? Vem aqui. Não dá para eu ir, estou limitado. Chega aqui com a tua Bíblia aberta. Vem aqui você. Vem cá. Para aqui. Não posso ver isso. Como é que você vê esse negócio? Como é que você fica vendo isso? Olha, louco, isso aqui. Meu Deus! E você vai para o inferno por causa disso. Olha esse aqui, ó. Você vai para o inferno. Tem crente assim, viu? Tem crente aí dando desculpinha. Você toma cuidado. O que os teus olhos não viram, fica tranquilo que já chegou no ouvido do Senhor e o dele não escapa. Caráter. Coisa complicada. Culto de cura e libertação. Mas adianta eu pregar uma bênção para você se você não tiver caráter para receber ela? Tem que ter caráter. Porque senão você vai o quê? Esse ministério aqui tem um problema grave. Não tem meia verdade. Às vezes até chega alguns meio crentes, continua menos crente, vai embora mais menos crente ainda. Mas se ficar, se torna um crente verdadeiro. Sabe por quê? Palavra com caráter, palavra com atitude, palavra prego e faço que prego. Coragem. Não tem nenhum super-homem aqui, você não está vendo uma capa. Talvez se você olhar para mim, você não vê um S, mas com certeza lá de cima ele está vendo um D de Deus na minha vida, e eu tenho atitude e autoridade para dizer isso. Sabe por quê? Caráter. Não valia nada. Serviu o diabo fazendo o que ele queria. Agora eu sirvo a Deus, vai ser eu que vou dizer como é que vai ser? Não. Tem que ter caráter para dizer: Senhor, fui eu que disse que aceito, então seja conforme o Senhor quiser. Então Paulo aqui estava pregando para aquelas pessoas que estavam diante do lugar que tinha milagre, mas de repente tinha aqueles que olhavam precisando de um milagre, mas estavam preocupados com o milagre que estava acontecendo na vida dos outros. E ali ele dizia: não tem ninguém que me coloca lá. Pastor nunca falou isso para mim. Oh glória, eu fico feliz que lá no céu vai ter um telão lindo, porque não vai ter aquele que vai dizer: mas eu não ouvi essa palavra. Aqui não tem palavra de conveniência. A palavra aqui é de cura e de libertação. Todo aquele que ouve e obedece, a vida dele é transformada. Todo aquele que deixa de ouvir e de obedecer, a vida dele agora passa a ser destruída pelo diabo, não, por ele mesmo. Ele mesmo destrói a vida dele. Está ali diante do tanque, está ali diante da bênção, mas daqui a pouco já acha que eu já sei caminhar. Eu sei pentear o cabelo, eu sei tomar banho, eu sei até ali cortar a unha do meu pé.
então agora eu posso fazer sozinho. Vai, vamos pescar, vamos. Tem peixe não. Sozinho ninguém faz nada. Jesus tem que estar no barco. Jesus tem que estar na tua vida. Jesus tem que estar no teu coração. Mas só que para Jesus estar na minha vida, no teu coração, no meu coração, tem que ter caráter. Caráter. O nome daquele que chega até Jesus, porque ele muda o nome. Ele tira o nome de ouro, de Priscila, e agora muda o nome para filho. Olha só. E esse nome tem sobrenome. Filho de quem? De Deus. Então quer dizer, se você é filho de Deus, você tem nome e sobrenome, então você é mais que vitorioso. Tem caráter. Porque ninguém vai chamar de filho aquele que não tem caráter, essa praga, esse traço, esse feliz. Mas agora Deus não. Deus olha e fala: meu filho amado. E é isso que o Senhor quer na nossa vida. Paulo aqui ele começa a pregar dizendo para o povo exatamente isso. Não adianta ser abençoado, vai ser, porque ainda lá no tanque. Mas as bênçãos vão permanecer se o nosso caráter também for um caráter fino. Ou aquele caráter de dizer: olha, eu tenho minhas falhas, eu preciso me consertar com Deus. Mas se consertar com Deus, não é ir para o Facebook, meter a boca no irmão e depois o dedinho, né? Eu já ia falar apagar, mas eu não falei não, porque isso aí eu escutei e eu vi. Mas é assim, vai lá e depois vai no privadozinho e fala assim: irmão, você estava certo. Não, se você vai em público para acusar, por que você não vai em público lá para dizer: não, eu errei? Aqueles homens prendem Paulo, açoita Paulo, né? Ali faz tudo que humilha Paulo. De repente queria soltar Paulo de quê? Na calada da noite. Paulo falou: não, eu sou romano, rapaz. Não, vocês agora foi o seguinte: você fez isso com o cidadão romano. Então se eu entrei pela porta, saí pela porta. Se vocês me declaram, vai ter que me honrar. E é perante com o povo. Revelação. Então quando nós vemos caráter, é caráter. A pessoa tem que ter essa atitude. E o crente para ser verdadeiro é aquela questão. O irmão chegou aqui e botou um testemunho. Quantas vezes veio na igreja? 4, 5 vezes. O irmão chegou, o irmão já é cristão, né? Pega a mão aí. O irmão você pertence a algum ministério? Nenhum? Estava onde? Tá bom. Tá bom. É assim. Eu perdi o que eu ia falar, não vou falar, né? Mas assim, chegou aqui com atitude. E o que aconteceu? O que o irmão falou? Tremendo, né? O irmão chegou aqui e falou o quê? Eu não tinha carro, eu falei que eu tinha. Ele mentiu. Foi mentira o que ele fez? Ele profetizou. Foi atitude. Atitude, caráter. Eu tenho um Deus que pode todas as coisas. Eu sou pequeno, sou fraco, mas eu posso todas as coisas em quem? Naquele que me fortalece. Então quando o irmão viu ali, ele tomou atitude e falou assim: olha, eu tenho. E de repente ele foi e falou assim: não, vai ser assim. De repente, se ele colocasse tudo no coração dele, ia se enfiar numa dívida tão terrível, isso, aquilo, outro, de repente o negócio foi diferente. Conseguiu ali, com um irmão, e ali Deus veio e já preparou o coração. E às vezes você fala: olha, meu irmão estava lá, como foi o testemunho dele, o meu irmão tinha, e eu estava lá padecendo. Não, tem que entender uma coisa, meu querido, e aqui você vai aprender uma coisa. Marta chega e diz: se o Senhor tivesse chegado na hora, o meu irmão não tinha morrido. Agora eu pergunto para você: ele chega atrasado? Não. Jesus chega na hora certa. Então aquela preparação foi para o momento exato. Tanto que hoje você ergueu a tua chave aqui, depois eu vou ungir ela. Sabe por quê? Porque tem honra na vida. Atitude perante o Senhor. Então quando nós vemos de realizar isso, e quantas outras pessoas aqui nessa noite, pastor Elisa chamou minha atenção na quarta-feira dizendo: pastor, tinha mais um monte de gente querendo dar testemunho. Eu falei: pastora, se todo mundo realmente tivesse uma atitude, todo mundo tinha um testemunho, porque todo mundo que passa por aquelas portas, Deus abençoa a vida dele. Porque a palavra de Deus foi igual. Deus tem caráter. Tu com o teu irmão diz aí: Deus tem caráter. E quando Deus olhou para mim e disse assim:
sai do meio da tua parentela, vou para a terra que eu ia te mostrar, é para um lugar que eu não sabia e nem entendia. Tanto que, quando minha filha foi viajar e tinha que ir até a cidade judiciária, eu fui procurar em tantos lugares, eu não sabia nem onde era a cidade judiciária. E agora, há 5 anos, Deus me colocou praticamente do lado dela. Então, quer dizer, era Deus já me levando até a terra, que ia me colocar, mas só que eu não sabia que ali meus pés estariam naquele lugar. E aqui está a honra, aqui está a bênção, e é isso que Deus faz. E ali o Senhor disse: fatirei uma grande nação, abençoarei o quê? Usa o quê? Que te abençoarem. Agora entenda esse mistério. O Senhor, Ele faz uma grande nação, Ele abençoa os que abençoam. Então o que o diabo quer fazer com a tua vida? Que você seja infiel, que você não seja um dizimista, principalmente quando ele está vendo que você é honrado, você é abençoado. Eu lembro uma mensagem que eu preguei lá no Nilópolis, né? Que falava a respeito do dízimo, que dizimar de 5 é fácil, porque você dizimar de 5 é a coisa mais fácil do mundo. Você vai tirar quanto dali desses 5 reais? 50 centavos. Se você dizimar de 50, você vai ter que tirar quanto desse dízimo? 5 reais. Se você dizimar de 500, você vai ter que tirar quanto? 50. Hã? 50. Você viu como já está diminuindo nas vozes de falar o valor? Se você ganhar 5 mil, você vai ter que dizimar quanto? 500. Se você ganhar ali 50 mil, aí ninguém fala mais nada, ficou calado. O pastor acabou de pregar que se a gente é condenado para aquele que fala, então 50 mil eu não sei quanto é não. 5 mil. 5 mil. Já tem crente doido aqui. Já tem crente doido que abre a boca e tem coragem de falar. Não, eu sei. Porque se eu dizimo quanto? 5 mil, é porque o Senhor me honrou com muito. Aleluia. Fui fiel em 50 centavos. Então agora eu tenho 50 para honrar. Você está vendo como que é um mistério? Você está vendo como que é um mistério? Às vezes o diabo rouba de você porque a bênção está na tua vida. E você fica ali achando, olha, mas não é nada. Ele deixou, por que ele colocou aquela ganância nos ouvidos ali de Judas? Porque Judas foi o traidor. Mas o que foi que levou à traição? Foi Judas ser infiel. E o problema de Judas estava onde? No dinheiro. Agora minha mãe, com a pouca sabedoria e sem conhecer nada de Bíblia, ela dizia uma coisa: há um perigo, quem rouba mata. E o que é isso? Judas tinha uma preocupação terrível. Vai derramar esse óleo aí, mas eu podia vender. Judas tinha uma preocupação terrível. Eu vou entregar ele, mas quanto é que eu vou ganhar? Toma as moedinhas. É isso que o diabo deixa para você. Deus, ele prova o teu coração no pouco, te coloca no muito. Daqui a pouco o diabo vai te entregar moedinhas na tua mão. E quando você for voltar para devolver para ele, sabe o que ele vai fazer? Ó, quer isso aqui para quê? Que eu queria, eu já tenho. Fiz você se derrotar. O diabo não pode te derrotar. O diabo ele não pode derrotar você. Porque a Bíblia diz que nenhuma acusação há para aqueles que estão onde? Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Então o diabo ele não pode te derrotar. Mas quando eu lutava, o meu mestre, o meu professor, ele disse uma coisa para mim uma vez. Porque eu ia disputar um campeonato, e naquele campeonato era por peso. E tinha pessoas que o peso não é proporcional ao tamanho, né? Porque se fosse, era para eu ter uns 65 quilos, eu tenho 78. Também não é assim. Não é assim também não. Eu tenho 77,5. Tá bom. Então quer dizer, desproporcional. Agora eu pego o menino aí, quem tem 75 quilos aí? Quantos quilos você tem? Fala a verdade, menino, depressa, onde foi? Hã? Vem aqui um pouquinho. Quantos quilos você tem? 65 quilos. Tá. Quantos quilos você tem, João? 90. Hã? Você tem 90 quilos? Você tem 90 quilos? Fala. Fala. E ninguém nem está vendo ali, ó. Vai nem ver tudo. 65 quilos. Bem bonito, né? 65. Olha o tamanho dele, é o meu, é mais alto. Então, se pegar aí, pode descer, irmão. Fica à vontade. Né? Não vai pode ficar falando para ficar à vontade, não. Daqui a pouco ele tira o tênis, botar um shortão.
Fica à vontade não, fica bonito. Então o tamanho era desproporcional. E o que meu mestre dizia? Usa a força do teu adversário para você vencer ele. Usa a força do teu adversário para você vencer ele. Eu fui professor de capoeira, altamaninho. E quando eu abri minha primeira academia, quando chegou lá, todo mundo, ninguém me conhecia. E quando se falava de mestre de capoeira, aqueles homens altos, grandes, né? Magrelão, mas das pernas compridas. Apresentei todo mundo. E quando foi começar, escutou aquele assunto: oh, mas peraí, não apresentou quem vai ficar aqui, quem é o mestre daqui. Aí um amigo meu que já faleceu, o mestre Pantera, 1,98 m de altura, as pernas dele batiam aqui, debaixo do meu braço, levantou, todo mundo olhando para ele, pensando, vai ser esse aí. Aí ele catou o microfone e disse: tem que apresentar o mestre daqui. E aí ele me chamou, eu levantei. Quando eu cheguei perto dele, foi aqueles aplausos. Foi isso? Não, foi assim que funciona, né? A decepção. Tipo assim, isso aí. Aí tinha um valentão na rua, que era da mesma altura desse mestre Pantera, 1,98 m, chamado Davi. Está gravando, é até bom que ele escuta, que ele vai pôr lá embaixo. É verdade. E quando aquele homem chegou, foi o primeiro a fazer matrícula, porque ele era valente da rua. E quando ele chegou na academia, ele já chegou já. Os meninos treinando, ele já batia no pé dele. Sai pra lá, sai pra lá. Aí cheguei eu, veio bater na minha cabeça, foi pro chão, bateu de novo, foi pro chão. Bateu de novo, aí foi dormir. E aí depois andou do meu lado até eu fechar a academia. Virou meu segurança. Então não vai pelo tamanho não. Não vai pelo tamanho não, porque às vezes você vê o tamanho da pessoa, mas você vê o tamanho do anjo que está do lado dele. E Satanás, ele não olha para você, para a tua altura, não. Satanás, ele olha para o anjo que está do teu lado. E aí ele quer te vencer. E como que ele vai te vencer? Fazendo com que o anjo que está do teu lado saia de pé de você. Porque a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que nele confia. Então quando você confia no Senhor, o que acontece? Tem anjo dentro do teu lado. Agora quando você anda segundo a tua força, agora eu faço, agora eu aconteço, o Senhor olha lá de cima e fala para os anjos: vem. Aí você está sozinho. Aí é tua hora. Porque daí Satanás vai usar a tua infidelidade, Satanás vai usar a tua falta de caráter, Satanás vai te usar o tamanho da tua língua para acabar com você mesmo. Você está entendendo isso? Ou estou entendendo isso? É a mão assim, diz: pastor, estou entendendo. Por isso que é gostoso pregar para quem tem caráter. A gente fica tranquilo, a gente não fica preocupado de falar nada, não precisa procurar palavras, não precisa medir palavras. Nós podemos aqui pregar à vontade, porque estou pregando para pessoas que têm caráter, e caráter de Cristo aqui nesse lugar. Se coloca de pé nessa noite. E eu digo para você, se até aqui Satanás estava tentando usar o teu caráter, estava tentando usar as tuas forças para poder minar aquilo que Deus tem preparado para você, eu creio que nessa noite cai por terra, porque você sai daqui curado e sai liberto em nome de Jesus. Pega a tua mão para o céu assim e diz: Senhor Jesus, nessa noite eu te peço que o Senhor me visite do alto da minha cabeça, a planta dos meus pés. E eu creio assim, o meu caráter sendo moldado. E a partir de agora, não vivendo mais eu, mas o Senhor vivendo em mim. Quantos creem nisso? Aplaude o Senhor. É isso. Porque a palavra do Senhor diz que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então nessa noite, saia daqui deste lugar com certeza. A vitória é sua, a bênção é tua, a honra é tua, a família é tua e a casa é de Deus. Amém? Graças a Deus. Eu quero agradecer em nome de Jesus. Que Deus abençoe.